Um dos maiores questionamentos na vida do cristão é a respeito do seu sofrimento. Muitos acham que só porque são amados por Deus, eles não deveriam sofrer neste mundo. E esse tipo de pensamento é alimentado por uma teologia muito comum nas igrejas neopentecostais, que prega a vitória sobre todos os males, a cura sobre todas as doenças e a prosperidade financeira acima de qualquer outra coisa. Mas será que essa visão sobre a vida cristã está de acordo com o que a Bíblia diz? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Muitas pessoas acreditam que por estarem firmes com Deus e vivendo em santidade, elas estão livres de qualquer tipo de sofrimento. Mas esse pensamento está errado, porque o Senhor permite sim que o cristão passe por muitas aflições. Veja o que Jesus disse em João capítulo 15. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, se Deus é tão poderoso e misericordioso como a Bíblia diz, por que Ele não acaba com o sofrimento dos seus filhos de uma vez por todas? É porque se Ele fizesse isso, o ser humano não precisaria colher os frutos de suas escolhas e levaria uma vida segundo a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O fato é que Deus nos criou com a capacidade de pensar, para que possamos refletir antes de tomarmos decisões. E muitas de nossas escolhas e atitudes geram sofrimento não somente em nós, mas para as pessoas à nossa volta. Veja o exemplo de Saul. A Bíblia conta que ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel e recebeu do Senhor tudo o que era necessário para governar aquela nação da melhor forma possível. Porém, se analisarmos o livro de 1 Samuel, veremos que ele foi rebelde e desobediente em diversas situações. Por causa disso, ele perdeu a bênção do Senhor e o seu reinado para Davi. Ele também viu o seu exército ser destruído por povos inimigos e, por fim, acabou com a própria vida no campo de batalha. Foi um final trágico para Saul, mas ele apenas sofreu as consequências das escolhas que fez durante toda a sua vida. Por isso, o que Deus quer que você saiba hoje é que Ele tem um propósito por trás do seu sofrimento. E mesmo que essa dor seja consequência dos seus erros, Ele pode te restaurar se você quiser. Veja o que a Bíblia diz. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Deus é tão bom e misericordioso que mesmo quando nós falhamos e o decepcionamos, Ele não desiste de nós e se compromete a nos ajudar. Mas a pergunta que fica é, será que temos permitido que Deus nos molde e nos transforme? Por exemplo, existem muitos cristãos que passam por lutas e sofrimentos e em vez de acreditarem nas promessas de Deus e do que Ele é capaz de fazer, ficam se fazendo de vítimas, chorando pelos cantos, se lamentando o tempo todo, pedindo oração para todo mundo. Não que pedir oração seja errado, mas nesses casos só demonstra um tipo de coitadismo. Vamos ver mais um exemplo, o exemplo de Neemias. Neemias era um judeu que trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. E certo dia, ele recebeu a triste notícia de que Jerusalém estava destruída e que os seus irmãos israelitas estavam vivendo em meio à miséria e à desgraça. A Bíblia conta que ele chorou muito com aquela situação e ficou tão triste que o rei percebeu o abatimento daquele homem. Porém, se você ler todo o primeiro capítulo do livro de Neemias, você verá que por mais que ele tenha chorado e se lamentado, ele não ficou se fazendo de coitado por causa da situação do seu povo e da sua terra natal. Ele orou, jejuou e se comprometeu a ir até Jerusalém para consertar o que precisava ser consertado. Veja o que Neemias disse aos homens que o acompanharam para ajudá-lo. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Da mesma forma, nós não podemos permitir que as lutas e as dificuldades nos desanimem completamente. Não podemos nos entregar à dor e ao sofrimento e ficar nos fazendo de vítimas. Nós podemos chorar, é claro, mas também devemos buscar forças no Senhor e não se conformar com o que estamos passando. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você está passando por um problema financeiro, se o seu casamento está em crise ou qualquer outra coisa, você tem todo o direito de chorar e ficar triste. Mas Deus espera que você enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça, clame pela ajuda dele e comece a agir para resolver a sua situação. Se for preciso, procure um novo emprego, peça perdão ao seu cônjuge, faça qualquer coisa para resolver aquilo que está fazendo você sofrer. Eu vejo que alguns líderes religiosos têm ensinado que nós não podemos sofrer neste mundo, pois o sofrimento do cristão só acontece quando nós estamos em pecado. Mas isso não é verdade. Se fosse assim, Jesus não teria dito que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Além disso, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, vemos o quanto aquele homem sofreu, não por estar em desobediência, mas por estar seguindo a Cristo de todo o coração. Isso nos mostra que, em vez de reclamar e ficar culpando o diabo ou tentar encontrar uma causa para o seu sofrimento, o cristão deve se fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus e fortalecermos uns aos outros. Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Mas infelizmente, o que mais temos visto nos dias de hoje são os cristãos se colocando no centro de tudo, achando que Deus está a serviço deles. Muitos líderes têm pregado sobre bênçãos e prosperidade, escondendo o verdadeiro sentido da mensagem do Evangelho, e com isso têm gerado cristãos fracos que rejeitam os ensinamentos da Bíblia e acham que toda a nossa glória está nessa vida terrena. E isso é muito perigoso. Vamos ver o alerta que Deus deu através do profeta Oséias. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu querido irmão, Deus não quer que você viva enganado. Por isso Ele quer que você entenda que, além do sofrimento muitas vezes ser consequência de nossas escolhas ruins, ele também é usado por Deus para provar e purificar o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter paciência e sermos perseverantes em meio às aflições, pois essas lutas e dificuldades irão um dia cooperar para o nosso bem. Amém? Veja o que está escrito. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembre-se disso, todo esforço tem a sua recompensa, assim como o sofrimento tem o seu consolo. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, e que as dores desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso, não fique procurando um culpado pelo seu sofrimento. Às vezes você vai sofrer justamente por ter escolhido seguir os passos de Jesus. Então, em vez de ficar chorando pelos cantos e murmurando pela sua falta de sorte, enxugue as suas lágrimas, clame pelo socorro do Senhor e comece a fazer tudo o que for possível para mudar a sua situação. Amém?
E agora eu quero fazer uma oração por você que está passando por lutas. Eu creio, meu irmão, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Basta que você enxergue a sua vida com os olhos da fé e pare de ficar perdendo tempo procurando encontrar uma razão para tudo isso. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Agradeço também, Senhor, pelas lutas que eu tenho passado, pelas lutas de cada um dos meus irmãos, porque eu creio, meu Pai, que é através das provações que o Senhor prova a nossa fé, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos abençoa, e é no deserto que nós vemos o milagre acontecer. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos, que o Senhor os preencha com a Tua presença, que no meio do deserto eles possam sentir o rio do Espírito Santo fluir em suas vidas. Oh, meu Pai, resolva cada pendência, resolva cada área que hoje, meu Pai, está destruída e que precisa ser restaurada. Senhor, se essa pessoa é o único cristão na sua casa, na sua família, não deixe que essa semente morra, meu Pai, mas que essa pessoa venha ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor é. Então, meu Pai, continue dando paciência, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, para que essa pessoa seja um exemplo de alguém que está seguindo os passos de Jesus. Que ela não venha revidar os seus inimigos, mas que ela venha orar por eles, orar por aqueles que vos perseguem, amar aqueles que não merecem, pois essa é uma demonstração de graça, e que o Senhor continue derramando essa graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. Deus te abençoe.